Olha a lua, nossa silhueta, amor, descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, lembra festa que um dia eu fiz. Por onde eu for, quero ser seu par. Meu nome é Ítalo e a gente veio falar sobre marketing. Para você que está aí abrindo agora o seu negócio, para você que já tem a sua empresa, nós vamos falar sobre como escolher a mídia certa. Mas você sabe o que é mídia? Mídia, caminho, meio, estrada, conexão, molde. É a forma pela qual, ou o meio pelo qual você utiliza para divulgar a sua mensagem, a sua propaganda. Bom, é necessário dizer aqui que a propaganda ainda é a alma do negócio? Pois é. Então, você deve entender que assim como a sua alma, a alma do seu negócio, ele precisa se incorporar em algum lugar. Então, digamos que a incorporação dessa alma seria em uma mídia. Você precisa escolher um canal para manifestar a ideia, o valor, o significado, a mensagem que o seu produto ou serviço tem. Ok? Então vamos lá. O que é importante na hora de escolher uma mídia? Antes de falar exatamente como funcionam as mídias, é preciso que você defina qual é o recurso que você vai utilizar para divulgar a sua propaganda. Você tem 3 tipos de recursos aí. Você tem um recurso auditivo, você tem um recurso visual e você tem um recurso audiovisual. Tá? Então você, a partir do momento em que define qual é a propaganda, qual é o modelo, qual é o recurso que você vai utilizar, você então vai direcionar para a mídia mais específica. E a mídia mais específica, utilizando esses recursos, é aquela que consegue alcançar melhor o seu público-alvo, o seu público de interesse. Então, antes mesmo, inclusive, de fazer a criação da propaganda, você deve saber, você já deve conhecer quem é seu público. Se ele é principalmente do sexo feminino ou do sexo masculino, a partir de que idade mais ou menos ele se encontra, quais são os verdadeiros interesses desse seu público. Isso tudo vai fazer com que você saiba definir melhor qual é a sua mídia. E quando você vai escolher a mídia, o caminho, a estrada, o canal, a conexão, você precisa saber por quanto tempo você consegue passar essa mensagem, qual é o alcance que você consegue ter, se quantas pessoas vão receber esse material seu, Então, assim, quais são as perguntas básicas que você deve fazer para saber se essa mídia alcança o seu público? É saber se o seu público consome dessa mídia, Por exemplo, se você faz uma propaganda que ela é o recurso auditivo, você deve provavelmente escolher aí uma rádio para poder anunciar sua propaganda. Mas qual seria a rádio ideal para poder anunciar a sua propaganda? Então, se seu público principal é jovem, você talvez deve procurar aí a Jovem Pan, um exemplo, não fazendo aí a propaganda da Jovem Pan, essa parte não pode. Mas enfim, se o seu, por exemplo, principal cliente já é um público um pouco mais velho, você deve perguntar-se qual que seria esse canal, a principal rádio que você deve utilizar, Além disso, antes de você escolher, por exemplo, a rádio, você deve se perguntar: o meu público escuta rádio? Com que frequência? O meu público assiste televisão? Porque, por exemplo, a televisão ela tem um recurso muito forte, que é o recurso audiovisual. Mas aí você precisa saber se o seu público assiste televisão e em qual canal. A mídia, por exemplo, é a televisão. Mas o meu público assiste televisão? Será que eu estou fazendo um investimento correto ao utilizar a televisão? E por quanto tempo eu vou conseguir exibir a minha mensagem ou a minha propaganda, Será que eu consigo construir um relacionamento? Será que eu consigo movimentar algum interesse, algum intuito, algo forte ali na cabeça do meu consumidor? Porque eu vou te dar aqui agora um dado, talvez você não saiba, mas a decisão de consumo ela acontece em milésimos de segundos. Então existem estudos diversos para compreender o comportamento do consumidor e o que leva o consumidor a comprar algo. Então, é muito importante que ao escolher uma mídia, você saiba qual é o comportamento do consumidor também diante dessa mídia. Por exemplo, existe uma mídia que é muito barata, mas eu não recomendo, por causa do relacionamento que o consumidor final tem com esse tipo de mídia, que seria panfletos, por exemplo.
você deve se perguntar, né, qual é a minha reação ao receber um panfleto, por exemplo, né? Então, muitas pessoas já criam conexões negativas a respeito de receber, por exemplo, um panfleto, seja pelo perigo de abrir a janela no meio da estrada, no meio da pista, né, na sinaleira, enfim, porque existem diversas outras referências não positivas a respeito do mesmo. Ou seja, talvez pelo fato de ser poluente, né, poluente. Então, muitas vezes, a mídia que você escolhe, ela tem que também estar positivamente relacionada. Ela pode ter um histórico negativo, por exemplo, um histórico de violência, não sei, enfim. Existem muitas coisas aí que podem ser verificadas antes de você definir a mídia. Eu, particularmente, né, trabalho com uma mídia que é inovadora, né? Essa mídia é inovadora e ela consegue alcançar o público-alvo, né? Claro, a depender do seu público definido, porque nossas padarias alcançam o público A, B e C. Nós estamos divididos em várias partes da cidade de Feira de Santana, mas também presentes em todo o país. Então, nossa mídia ela consegue ter um alcance muito profundo, porque ela é uma divulgação em massa, né? Ela é uma divulgação impressa, com apelo visual, e ela consegue estimular uma interação mais profunda, porque além do fato dos clientes estarem levando um saquinho de pão, que é essa mídia que eu proponho, um saquinho de pão para casa, eles vão estar levando conteúdo, né? E assim, a oportunidade de concorrer a algo, né? E de ganhar descontos. Então existe uma série de vantagens. E o mais importante de tudo, que é o propósito. Não, na verdade, nós todos, né, buscamos propósitos para continuar vivendo, né? Então, o fato de você consumir uma determinada mídia, porque ela te traz benefícios, isso faz com que você comece a consumir mais dessa mídia, porque você sabe que está ajudando a si próprio e a natureza, como é o caso da Academia Pão. Nossos saquinhos são biodegradáveis, então todas essas histórias fazem parte de um contexto muito positivo, até porque quando o cliente, o consumidor, ele vai receber a informação dessa mídia, ele vai estar num momento ali de conforto, de prazer, de alívio, e a gente já sabe, segundo a neurociência, que no momento de se alimentar, as conexões cerebrais favorecem a recepção de conteúdos positivos, né? Então é muito interessante saber que o relacionamento que a mídia propõe com esse indivíduo é algo muito mais prolixo, é algo muito mais vantajoso. Então, se a ideia da propaganda é fazer com que você cause, né, a impressão, a credibilidade, a confiança, a ideia de se relacionar com você como empresa ou produto ou serviço, então essa é uma mídia que você deve considerar. Nós temos várias pesquisas que apontam a positividade na recepção da mídia. É uma mídia que as pessoas aceitam. Você sabe muito bem que propaganda no geral é algo que as pessoas não aceitam, que elas evitam. Se você estiver, por exemplo, na televisão, né, e está passando lá o jogo, no intervalo do jogo, que é onde acontecem as propagandas, a não ser aquelas mais caras que passam no meio do jogo mesmo, você vai se levantar para ir para o banheiro, você vai mudar de canal. Da mesma forma, se você vê uma outra propaganda nas ruas, é muito comum as pessoas evitarem propaganda, né? Então, é preciso encontrar um fluxo, um momento ideal para conseguir distribuir e entregar a sua mensagem. É por isso que, quando você escolhe a mídia deve estar ligada ao seu público de interesse. Então, essa foi uma dica do dia. Nós estamos conversando sobre marketing e mídias. Nos acompanhe para saber muito mais.